Olá, vamos falar um pouco sobre psicologia hospitalar. Nosso grupo é composto por mim, Beatriz, pela Liane, Joyce, Daniel e Simone. Bom, primeiramente, é importante ressaltar que a história da psicologia é marcada pelo contínuo aprimoramento de técnicas, instrumentos, e metodologias, mas sempre acompanhando o desenvolvimento humano e sua relação com o mundo e a sua dinâmica sobre as necessidades. Vou falar um pouquinho sobre o surgimento da psicologia hospitalar. No contexto histórico, Hipócrates é considerado o pai da medicina. Ele afirmava que para cuidar do corpo é preciso ter conhecimento do todo. A alma, a psique e o corpo, soma, precisam dialogar. Ele criou a teoria humoral, que basicamente defende que o corpo é composto por 4 substâncias: bile negra, bile amarela, sangue e fleuma. Cada uma delas está relacionada diretamente com os 4 elementos universais e a qualidade da atmosfera: água, fogo, terra, ar, clima quente, frio, úmido e etc. A psicologia da saúde utiliza o modelo biopsicossocial, que é quando envolve os fatores biológicos, comportamentais e sociais que influenciam na saúde e na doença. A prática dessa profissão está voltada para a assistência primária, que é a promoção e educação para a saúde, a secundária, quando já existe uma demanda e o profissional atua prevenindo os efeitos adversos, e a terciária, que trabalha com pessoas que já estão com problema ou doenças instalados nela. A Associação de Psicologia Americana foi o primeiro grupo a falar sobre esse tema e montar grupos de estudos para divulgar e influenciar pessoas na época. Em 1984, foi o primeiro grande encontro da América Latina, onde juntou mais de 1.000 psicólogos para falar sobre esse tema, sobre a sua importância e para estimular referências científicas. No Brasil, a psicologia da saúde atua diretamente na assistência primária, que é na promoção e na educação, sempre é confundida com a psicologia social comunitária. A psicologia hospitalar, a sua função é centrada no âmbito secundário e terciário na atenção da saúde. Atua em ambientes hospitalares de médio e grandes complexidades e tem um papel muito ativo no suporte de familiares e da relação entre pacientes, profissionais da saúde, pacientes e outros pacientes. A psicologia hospitalar, ela é uma área exclusiva do Brasil. Vamos. Bom, olá, eu sou a Liane e dando sequência aqui ao que a Beatriz já iniciou, vou fazer um breve histórico da psicologia hospitalar no Brasil. Em 1930, surgem os primeiros serviços ligados à área da saúde mental no Brasil, liderado por psiquiatras. Em 1954, Matilde Neider, que é pioneira da psicologia hospitalar no Brasil, instala o serviço de psicologia na clínica de ortopedia e traumatologia da USP. Em 1962, inicia-se a regulamentação da psicologia. Em 1974, Belks Lamosa implanta o serviço de psicologia no Instituto do Coração. Em 1977, primeiro curso de especialização da psicologia hospitalar implantado no Brasil. Em 1983, acontece o primeiro encontro nacional da psicologia na área hospitalar. Em 1984, a criação do Departamento de Psicologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E em 1997, inicia-se a fundação da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. Portanto, em 2000, vem o reconhecimento da psicologia hospitalar como especialidade da psicologia.
Então, eu sou a Simone e eu vou falar sobre a formação do psicólogo hospitalar. É necessário graduar-se. Naturalmente, a primeira atitude a tomar é investir em uma graduação em psicologia. Isso vai exigir pelo menos 5 anos de estudos. A graduação é puxada, repleta de leituras e trabalhos, mas extremamente interessante. Você vai encontrar inúmeras disciplinas fundamentadas para o exercício da profissão do psicólogo hospitalar. Nem tudo é teoria. No final do curso, você terá contato com a prática da profissão, fazendo os estágios supervisionados obrigatórios. É necessário obter o registro do CRP, no CRP, né? Passada a faculdade é necessário obter esse registro da sua região, quesito obrigatório para exercer a profissão do psicólogo. A inscrição no CRP não é feita por meio de nenhuma prova ou exame, basta apresentar o seu diploma e outros documentos pessoais. A pós-graduação. Os estudos não param por aí. Para ser um psicólogo hospitalar, você precisa se especializar. Não que isso seja condição imprescindível para começar a trabalhar, mas hoje em dia, uma especialização é a única maneira de conseguir destaque em meio a tantos graduados saindo da faculdade anualmente. O Brasil oferece um bom leque de opções de especializações nas diferentes áreas de psicologia hospitalar, em cursos presenciais e à distância. A duração, em geral, é de 2 anos. Outras possibilidades de especialização. Há ainda outra possibilidade de especializar-se, obter o título de profissional especialista em psicologia do Conselho Federal de Psicologia. O detalhe aqui é que, para se candidatar a esse título, é preciso ter pelo menos 2 anos de experiência comprovada na profissão. Além disso, é necessário realizar provas práticas e teóricas. A necessidade de uma formação específica. A ausência de uma formação específica prejudicava a atuação do psicólogo dentro da instituição hospitalar, pois a teoria utilizada na formação do psicólogo não atendia todas as necessidades de prática institucional. A necessidade de formação integral em psicologia hospitalar surgiu dessa demanda, oferecendo capacidade profissional através de cursos extensivos especializado na área hospitalar, pós-graduação. Atualmente, várias instituições de saúde exigem essa formação específica para a contratação de psicólogos. Sem uma formação adequada, o psicólogo hospitalar arrisca-se a cair na esterilidade, emprestando modelos e métodos inadequados, fechando oportunidades em diferentes instituições e correndo o risco de tornar-se um aprendiz de médico ou aplicador de testes no hospital. Oi, pessoal, eu sou a Joyce, eu vou falar para vocês um pouquinho da atuação do psicólogo hospitalar dentro da instituição. O profissional de psicologia hospitalar tem como principal objetivo minimizar o sofrimento provocado pela hospitalização, como a despersonalização do paciente, suas sequelas e decorrências emocionais. Para tanto, o psicólogo hospitalar pode atuar em 3 diferentes frentes. A institucional, atuando no diálogo interdisciplinar, procurando humanizar a prática dos profissionais da saúde dentro do contexto hospitalar, objetivando a transformação da realidade institucional e auxiliando no processo terapêutico. Depois temos a social, que procura atingir o contexto sociofamiliar dos doentes, orientando e oferecendo suporte emocional e promovendo intervenções direcionadas à relação médico-paciente, paciente-família e paciente-paciente. E depois temos o clínico, prestando atendimento psicoterápico aos pacientes dentro dos limites institucionais, lidando com os aspectos psicológicos do adoecimento, questões existenciais e a realidade da morte. Dentre as funções desempenhadas pelo psicólogo hospitalar, destacam-se a função de coordenação, relativa às atividades com os funcionários do hospital, a função de ajuda à adaptação, em que o psicólogo intervém na qualidade do processo de adaptação e recuperação do paciente internado, a função de interconsulta, que atua como consultor, participando ativamente da tomada de decisões,
principalmente ao fornecer e solicitar mais informações e ao expandir discussões durante as reuniões de equipe, ajudando a manter uma visão global do paciente. E a função de enlace, intervenção através de delineamento e execução de programa junto com outros profissionais, para modificar ou instalar comportamentos dos pacientes. Dentre essas atividades e funções desempenhadas pelo psicólogo hospitalar, destacam-se também algumas delas, que é o atendimento psicoterápico, organização e atuação em psicoterapia de grupo, atendimento em ambulatório, atendimento em unidade de terapia intensiva, pronto atendimento nas enfermarias, avaliação diagnóstica, consulta e interconsulta e atuação em equipe multidisciplinar. Bom, gente, eu sou o Daniel e eu vou falar sobre as perspectivas futuras, né, da área da psicologia hospitalar, do profissional psicólogo hospitalar. E com isso eu vou concluir aqui a nossa apresentação. A presença do psicólogo hospitalar torna-se cada vez mais necessária dentro das instituições de saúde, por diversas razões. Uma delas, por exemplo, é porque o psicólogo hospitalar ele auxilia muito na compreensão dos processos de somatização que alguns pacientes experimentam. Esse processo de somatização são as alterações orgânicas causadas por diversos processos psíquicos que algumas pessoas têm, né? E o psicólogo hospitalar, ele também vai auxiliar muito na identificação das patologias que são agravadas por complicações emocionais, que é muito comum quando a pessoa está internada no hospital. E esse fator, muitas vezes, é incompreensível para a área da medicina. Então, a atuação do psicólogo hospitalar, nesse sentido, influencia diretamente no trabalho, aliás, no tratamento e na alta desse paciente. Além disso, o avanço da tecnologia na área da medicina não consegue prescindir do trabalho do psicólogo pela capacidade que o psicólogo tem de perceber as manifestações da psique humana, que são imperceptíveis para a tecnologia moderna, né? Pelo menos por enquanto. O trabalho do psicólogo, em geral, requer sensibilidade e empatia, que são características impossíveis de serem encontradas através da tecnologia. Os processos de humanização são cada vez mais presentes nas instituições de saúde. Isso também tende a crescer ainda mais com o passar do tempo, porque visa, inclusive, a diminuição do tempo de internação e a redução dos custos da internação. E isso torna o trabalho do psicólogo hospitalar imprescindível nesse processo. Então, a gente tem um dado aqui que a irmã da Liane passou para a gente, que ela trabalha em hospital, é de que, por exemplo, a Prevent Senior foi um dos primeiros hospitais a instituir a UTI humanizada. E isso trouxe um benefício, ajudou em 80% na melhora dos tratamentos dos pacientes ali da UTI. Então, esse é um dado importante. Nos últimos anos, a área da saúde tem avançado com a grande disseminação das práticas da gestão da qualidade, influenciada principalmente pela detecção das falhas na assistência hospitalar que são relatadas ao redor do mundo. Esse movimento ganhou destaque no Brasil a partir da década de 1990, depois do lançamento do Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar e da criação da Organização Nacional de Acreditação, época em que foram emitidas as primeiras certificações dos hospitais, né, foi na década de 1990. O que é a acreditação hospitalar? A acreditação hospitalar é um sistema de avaliação e certificação de qualidade de instituições prestadoras de serviços de saúde, para a verificação do cumprimento de requisitos criados para aperfeiçoar a segurança e a qualidade no cuidado hospitalar. Então, é um órgão, né, ou são normas que foram criadas para avaliar a qualidade no atendimento. Esse processo busca estimular uma melhoria contínua e sustentada nos processos das instituições de saúde, através do emprego de padrões e de metas nacionais e internacionais de segurança do ambiente. Por isso, a gente pode afirmar que a área da psicologia hospitalar, ela está em expansão, porque junto com a especialidade clínica, né, é a área que mais congrega número de especialistas registrados, embora a gente não consiga encontrar dados numéricos da quantidade de psicólogos hospitalares no Brasil. Não existem esses dados, né? Infelizmente. Mas a demanda de psicólogos dentro das instituições de saúde tem crescido na mesma proporção em que cresce também a percepção da complexidade humana
e das demandas das pessoas que estão internadas no hospital. O mercado profissional para a área da psicologia hospitalar é um mercado amplo. O psicólogo hospitalar ele pode trabalhar em hospitais comuns, né, ajudando os pacientes a enfrentar ali os diagnósticos. Também há a opção de atuar em hospitais psiquiátricos, né, atendendo pacientes diagnosticados com transtornos mentais. Outra possibilidade de atuação em clínicas de reabilitação, atendendo pacientes dependentes químicos, né. Em todas essas possibilidades, há um objetivo em comum, que é ressignificar a vida da pessoa que está doente, e também de prestar apoio e orientação aos familiares. E só para concluir aqui, talvez com uma informação que seja útil, existe uma média salarial para o profissional da psicologia hospitalar, e hoje é em torno de R$ 3.345. Isso pode chegar a um teto, dentro dessa área, né, de aproximadamente R$ 7.500. Isso para 30 horas de trabalhos semanais, tá bom? Então, assim a gente conclui a nossa apresentação aqui sobre psicologia hospitalar.